a responder a lista de fluxo de caixa, né? Primeiro, para fazer a lista, você precisa saber o que é fluxo de caixa. Bem, pode-se dizer que tipo fluxo de caixa é como se fosse entradas e saídas de dinheiro, né? Então, podemos dizer que, por exemplo, você tem um empréstimo de 30 mil reais, né? Aí vamos dizer que essa é a sua saída, 300 mil reais. Essa é a sua saída, só que você tem que pagar esse empréstimo, né? Então, tipo, com o passar dos tempos, vamos dizer que no mês 1 você pague um valor X, e nesse aqui você pague outro valor X, tá bom? E dentre essas operações, você vai conhecer fórmulas e você vai conseguir descobrir esses valores. Só que isso não é muito necessário no momento. No momento, eu só dei essa explicação para você entender o que é mais ou menos um fluxo de caixa. É a movimentação, entendeu? E a gente vai utilizar esse assunto para responder as questões dessa lista, né? Então a gente vai pegar logo aqui a nossa primeira questão para responder. E a gente pega ela aqui. Vamos pegar a nossa primeira questão e colocar aqui para responder. Tá bom. A nossa primeira questão, a gente tem o seguinte: um terreno é vendido por 20 mil reais à vista, ou 40% de entrada e o restante é 2 prestações mensais, para uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Determine o valor de cada prestação mensal. Tá bom. A gente vai ter que fazer o quê? A principal fórmula do fluxo de caixa é PV, que é o valor que você tem naquele momento, que é present value, né? Valor presente, é o nosso valor presente. Valor presente, tá bom? PMT, que é a nossa prestação. E isso daqui vai ser multiplicado pelo nosso FPV, que é o nosso fator valor presente. Tá bom? Então tá certo. O nosso FPV, ele tem uma formulazinha também para você achar ele, porque ele é um fator, né? E essa fórmula é dada por essa equação. Vai ser 1 menos 1 mais a sua taxa, menos N, o número, né, de períodos, sobre a taxa, tá bom? Essa é a nossa fórmula do nosso FPV. Então, assim, para achar essa questão, ele nos deu que ele vai pagar 40% à vista, certo? Então a gente já sabe que 40% de 20 mil é 8, então sobra 12 para pagar. Aí você me pergunta: Lucas, como é que eu sei isso? Beleza, se ele vai pagar, se ele já pagou 40, então ainda falta pagar 60, né? Então a gente pode multiplicar 20 mil vezes 0,6, que é 60%. Isso aqui vai nos dar 12 mil reais, tá bom? Esses 12 mil reais vai ser o nosso PV, tá bom? Porque é o valor que a gente tem que pagar. Esse PV aqui a gente vai colocar na nossa fórmula. A gente tem que a nossa fórmula é essa daqui, certo? Então a gente vai rearranjar da maneira que a gente encontra nossas prestações, tá bom? Álgebra simples. Então a gente tem o que? A gente precisa da nossa prestação, né? Ele quer saber a prestação. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente isola o PMT, coloca o PV aqui e coloca sobre o FPV,
tá bom? Aí vai ser da seguinte maneira, vai ser 12.000, aí coloca aqui o nosso FPV, que vai colocar na fórmula. Você pode fazer a parte ou então aqui mesmo, tá bom? Mas eu vou fazer a parte para ficar mais organizadinho. FPV vai ser igual a 1 menos 1 mais a taxa. A nossa taxa ele nos deu que é 2,5%, então vai ficar 0,025, tá bom? Só diminui por 2,5% é a mesma coisa que 2,5 sobre 100, que vai dar 0,025, tá bom? Aí a gente pega, faz isso daqui, eleva a menos, isso é da fórmula, menos o valor que ele nos deu também, que são 12 prestações, tá bom? São 12 prestações. 12 prestações, e aqui eu coloco a taxa novamente. Isso aqui vai nos dar um FPV de 10,25776. Sempre coloca até 5 algarismos decimais, tá bom? Então você coloca tipo assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? É para ter mais certeza. Na calculadora deu 25,77, 6 e 4. Só que como 4 é menor que 5, aí você não arredonda. Se fosse maior que 5, você colocava 7, né? Beleza. Aí você coloca esse valor aqui, 10,25, 7, 7, 6. Aí depois é só dividir. 12.000 dividido por 10,25, 6, que vai dar o valor da sua prestação. Aí vai dar 1.069,85. Tu pode fazer os cálculos depois. Aí esse é o valor da minha prestação. Tá bom?